Olá, e começa agora o programa Bonde, o seu programa sobre raça, gênero, juventude e periferia, aqui na TV Comunitária e também na internet, no site www.tvcomunitariadf.com. E hoje o nosso programa é especial pelo Dia Internacional da Mulher, mas hoje nós vamos falar sobre visibilidade trans, essas mulheres que são invisibilizadas na nossa sociedade. E para falar sobre esse tema, nós vamos entrevistar Ludmila Santiago, que é gerente de políticas para a saúde da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Então, Ludmila, primeiro conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua infância, quando que você se identificou e teve esse conflito de gênero? Então, diferente de muitas das meninas que eu conheço, né, a minha questão de gênero não começou diretamente na infância. Ou, pelo menos na infância, era uma coisa que não me incomodava a ponto de, sei lá, se tornar pauta prioritária da minha vida. Então, eu acho que na adolescência que essa questão ela começa a ser mais forte, né? Porque daí a gente começa a ter determinadas descobertas, até em relação ao corpo, em relação a esse entendimento do gênero, mas eu não me via necessariamente enquanto mulher também nesse processo. Então, até eu conseguir ter esse entendimento de me afirmar enquanto mulher, igual hoje sou, levou-se um tempinho, né? E então, assim, eu durante muito tempo eu me identifiquei no grupo dos homossexuais. Mas daí eu também comecei a ter conflitos dentro desse processo, porque eu via que minhas ideias ou a minha realidade, a ânsia que eu tinha por querer fazer algumas coisas, acabava sendo diferenciada desse grupo. Teoricamente, chegar na minha fase adulta para ter esse entendimento. Eu digo mesmo que eu fui entender o que seria ser uma mulher trans aos 23 anos, quando eu conheci o grupo do HUB, aqui de Brasília mesmo, que é um grupo transexualizador, onde meninas e meninos trans participam de um grupo de terapia e começam a contar as suas vivências, ouvir vivências de outras pessoas. E daí foi que eu comecei a entender, mas eu também já estava num processo de começar a ler algumas coisas. A questão da transexualidade já vinha sendo um pouco mais comentada, graças a Deus hoje de uma forma bem maior do que foi, sei lá, 9 anos atrás, mas ainda de uma forma muito, muito crua também. Então eu comecei a entender e daí eu comecei a me identificar e a me encaixar nesse processo. E para explicar para a galera, assim, de uma maneira bem pedagógica, qual que é a diferença de transexual, transgênero e travesti? Pois é, aí eu sempre fico meio que nesse impasse, né? Porque são coisas que a gente pode explicar muito de acordo com vivência. E por mais que eu faça parte, ou fiz em algum momento, parte do movimento social e estive no meio dessas discussões, eu entendo que entre a transexualidade e a travestilidade são coisas mínimas que separam uma da outra, né? Então são detalhes que aí vai de cada um enxergar ou não esses detalhes e acaba passando mais por um processo de autoafirmação. Eu sou uma mulher trans ou eu sou uma mulher travesti. Mas como eu tive prazer e orgulho em estar participando dessas questões de movimento social, hoje eu entendo também que a questão da travestilidade ela vem muito mais ligada a uma questão cultural, a uma questão, né, de ser ou não artista, de poder permear nesse meio. E a questão da transexual ela vem mais defender essa lógica de identidade. Não que a travestilidade não faça esse processo, ela faz, mas eu acho que ela veio por outro viés, né? Em relação aos transgêneros, basicamente assim, o que eu poderia falar são pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino, que vivem tranquilamente, né, estando em um ou em outro, ou passando por esse processo de saber em qual vão se encaixar ou não se encaixar. Então vai muito disso, né, a questão dos transgêneros. Mas
diferença, eu acho que são as diferenças de pessoas. Porque o que a gente precisa entender é como essa pessoa se afirma, como essa pessoa se entende, né? Por mais que eu veja uma coisa, que eu entenda que é uma coisa, eu nunca vou poder formular uma teoria a respeito do outro. Eu sempre vou ter que escutar o que ele tem a me dizer para daí eu tentar começar a entendê-lo. E se eu também não entendê-lo, paciência, porque tem coisas que eu faço e as pessoas também não entendem, né? Então eu acho que é respeitar essa singularidade do ser mesmo, para a gente também sair um pouco dessas caixinhas, né? Porque a gente muitas vezes esquece que a gente está lidando com pessoas. E somos iguais dentro das nossas diferenças, né? Então, eu acho que é isso. Com certeza, passa pela autodeclaração, né? Sim. E, então, como que foi para você entrar no mercado de trabalho? Você sofreu muita discriminação? Tem algum caso que ficou marcado assim, na sua memória? Então, assim, eu não tenho nenhum caso específico, né, de... eu não fui aceita por ser uma mulher transexual. Mas durante algum tempo eu me formei em 2008 em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. E desde então, assim que eu me formei, eu achei que logo eu conseguiria, né, um trabalho, conseguiria estar atuando na minha área. E o tempo foi passando e eu fui vendo que essas coisas não foram acontecendo, né? Até um ponto de que eu comecei a me achar incapaz dentro desse processo. E eu já achava que ter feito a graduação não resolveu, teoricamente, esse problema de me colocar no mercado. E a gente escuta muito que estudo é importante, que é o estudo que vai te garantir muita coisa. E eu comecei a questionar essas coisas. Até que quando chega em 2009, quando de fato eu entro no movimento de militância de travestis e transexuais, eu começo a entender que não foi muito bem assim. Né? Esse mercado que não me disse diretamente que eu não poderia participar por ser uma mulher trans, de uma forma velada, ele me excluía totalmente, né? Porque em alguns momentos as pessoas não conseguiam entender quem era aquela pessoa que se apresentava com o nome e a imagem não condizia com esse nome. E por mais que as pessoas não quisessem ser, sei lá, verdadeiras, né, tinha aquela falsa reação. Não, o seu currículo é ótimo, a gente gostou muito de você, e a gente entra em contato. Mas nesse entra em contato, no final, eu não recebia nenhuma ligação para falar, infelizmente, né, o seu perfil não é o perfil que a empresa procura. Que aí a gente começa a entender algumas nomenclaturas usadas, né, que perfil é esse que procuram? A ideia seria, se a pessoa é capaz, ela pode trabalhar, independente de como ela se apresenta. Então é isso, galera. E agora a gente vai conferir o nosso quadro Tô na Rua, Tô na TV, que foi até uma edição especial do Sarau da CM, que debateu o direito à cidade e ações truculentas da polícia em ações culturais da periferia. Vamos conferir? Capoeirista tá batendo no capoeirista tá batendo. Semana passada aconteceu isso, fui conversar com os policiais militares para saber o porquê, qual o motivo daquela abordagem. Eles não quiseram dialogar, simplesmente me chamou de vagabundo. E eu sou um pouco alterado, ainda mais quando me chama de vagabundo, aí fudeu mesmo. Eu falei, velho, eu faço cultura aqui no Penorte há mais de 10 anos, não sou vagabundo. Se fazedor de cultura pra você é ser vagabundo, eu não sou. E vou filmar e registrar a sua abordagem, porque pelo que eu conheço a sua abordagem, o seu trabalho está sendo feito de maneira errada. Eu me criei a nota de repúdio, sem receio, porque eu não quero repressão também com a polícia, entendeu? Eu acho que eles têm que fazer o trabalho deles, porém, da maneira adequada, né? E assim, se não tiver diálogo com a gente, que é fazedor de cultura, então a gente tem que procurar os órgãos competentes, né? E foi o que a gente fez hoje, foi atrás do secretário. Não tem direito à cidade,
porque a gente não pode usar uma roupa que a gente se sinta confortável em determinado horário. A gente não se sente à vontade de sair numa festa lá no plano, de curtir algum evento cultural lá no plano e voltar em determinado horário despreocupado, porque você vai chegar numa cidade onde a polícia te respeita, independente da vestimenta que você esteja usando, onde o próprio morador não te discrimine, não ache que você seja um bandido ou alguém suspeito. E por outras questões também, transporte, o motorista não para quando você dá a mão, dependendo da vestimenta que você esteja usando. Eu falo isso por ser da cultura hip hop e por sofrer esse tipo de preconceito. E é por isso, por essas e por outras, que eu acho que esse debate tem que ser posto mesmo firme e que o jovem não tem direito totalmente à cidade. Jovem da periferia, ele tem muito mais que direitos. A gente deve sim conquistar nossos privilégios, certo? Há muito tempo a gente vem sendo escravizado, a gente vem sendo tomado dos nossos direitos, das nossas culturas, e a gente resiste a tudo isso. Então, Sarau é resistência, nossa música, nossa cultura é sim resistência, e isso é nosso direito. A gente poder viver em paz, viver como cidadão de bem sim. Mais que tudo isso, mais que tomar mais que as mortes, o extermínio que estão acontecendo, a gente tem sim direito à vida, nós temos direito à cidade, educação, saúde, enfim. O jovem da periferia, a jovem da periferia tem direito. Queremos direito, lutaremos por nossos direitos. Esse foi o Sarau da CM, edição especial lá no Penorte, que debateu o direito à cidade. E agora, voltando ao nosso bate-papo aqui com a Ludmila Santiago. Ludmila, o uso do nome social ainda não é uma política nacional. Como que é para você lidar com essa questão? Então, eu passei por umas dificuldades tremendas em relação a isso, né? Até mesmo porque eu levei um tempo para entender qual seria a lógica do nome social. Porque para mim eu poderia ter o nome que eu escolhi e ponto. Era muito simples, só tinha esse entendimento que não me deram esse nome por conta de questões de nascimentos e estruturas corporais e físicas, vamos dizer assim. Mas até entender, né, que você não consegue mudar seu nome tão facilmente, porque configura milhões de outras coisas, né? E o Estado tem que se preocupar com isso, porque senão vira festa, né? Hoje eu me chamo Maria, amanhã eu me chamo Joana, depois eu me chamo Rebeca, e não é muito bem assim que as coisas vão acontecer. Então, a questão do nome social, ela te coloca num patamar diferenciado, sim. Porque imagina você, enquanto mulher, e se apresentar com um nome feminino, com um nome masculino, perdão. Mesmo sabendo que a gente tem a questão de alguns nomes que são tanto masculinos como femininos, e isso é muito tranquilo também, mas mesmo esses nomes, eles causam determinadas interrogações muitas vezes. E imagina quando esse nome não tem essa questão dos gêneros, né? Ou ele pertence a um ou pertence a outro, e você, né, precisa basicamente fazer as suas coisas. E a uma consulta, você tem que dar o seu nome, né? Para abrir uma conta no banco, você precisa fazer isso. Se você quiser ter um cartão. E são coisas que muitas vezes você vai protelando, vai deixando de fazer. Porque quando chega nessa etapa, te causa um sofrimento, vai te causar uma vergonha, você vai sofrer discriminação, você entende o que é preconceito. Então, ter um nome social é muito importante. Porque a primeiro momento a gente não sabe como que proceder para poder fazer não digo nem mudança, né? Que eu também, hoje em dia, já estou aprendendo a não trabalhar com essas questões. Mas essa readequação desse prenome, porque aí também fala mudança de nome, dá a impressão que a gente pode mudar o nome inteiro, e não é muito bem assim. A gente só muda o nosso primeiro nome, por isso, né, essa retificação do prenome. E quando você não consegue essa retificação, o nome social ele te protege muitas vezes
peculiaridades ou desses eventos cotidianos. E é muito importante quando a gente tem lugares que entendem essa logística, que fazem disso uma política, porque é muito complicado, né? E tem algumas meninas que não sabem ainda nem por onde começar, o que é preciso fazer, aonde se tem que ir, com quem precisa falar. E foi muito o que aconteceu comigo, né? Graças a Deus hoje eu já tenho a questão do meu nome retificado, então eu não tenho mais um nome social, meu nome é o nome de registro, né? Mas foi uma questão de uma batalha ferrenha ali para se conseguir isso. Eu mais 2 amigas, né, fomos atrás de algumas informações do que precisava fazer, como que era, qual era a documentação que a gente ia precisar. E na época que hoje nós 3 que conseguimos, que fomos meio que pioneiras até dentro do DF com esse processo, a gente, na nossa época, passou por um processo diferente do que é hoje já. Na nossa época, a gente teve que ir no fórum da nossa cidade, explicar para as pessoas do fórum o que era essa retificação, o que era nome social, porque as pessoas também não sabiam o que era isso, achavam muitas vezes que era modismo, ou que a gente estava de má fé, né, querendo mudar o nome, sei lá, para cometer algum delito. Então, foi um processo que foi meio complicado nesse início. Mas daí, então, a gente também conseguiu reunir toda a documentação, fazer o que era preciso para isso acontecer, até a nossa sentença ser julgada e deferida para a gente conseguir, né, fazer essa reformulação nesses documentos precisos hoje para viver numa sociedade. E hoje, graças a Deus, não. Hoje ainda não é em todas as áreas que isso acontece, mas já se tem uma política para que as pessoas deixem de ter nome social e passem a retificar esse nome para ter o nome de registro mesmo. Mas só que as coisas elas acontecem muitas vezes a passos lentos. E como gerente de políticas para a saúde, qual que é a principal demanda da população trans por saúde hoje que você identifica? Então, né, eu cheguei aqui, assim, eu tenho até gosto de falar isso, porque o meu coordenador diz, né, que eu cheguei aqui por merecimento. Então, hoje estou enquanto gerente de políticas para a saúde e um dos temas é atender essa questão da saúde de mulheres travestis e mulheres transexuais. E, enquanto gerente, eu tenho que entender a lógica numa versão máxima. Né? Eu não posso simplesmente, porque sou uma mulher transexual, achar que as minhas necessidades que são as necessidades de saúde, porque eu posso passar por coisas ou posso não passar por coisas que outras mulheres trans, né, que outras travestis irão passar. Então eu acho que, a princípio, até mesmo porque tem menos de um mês que eu estou aqui, o que eu preciso ter mesmo como foco é o entendimento primeiro desse público, dessas pessoas. Lógico que a gente sabe que tem necessidades que são mais urgentes, né? A questão mesmo da saúde, entender que algumas dessas meninas vão precisar ser atendidas pelo nome social é fundamental, porque senão elas nem chegam lá. Então, algumas coisas estão gritando para acontecer, porque senão a gente não consegue trabalhar a saúde dessas mulheres. Então, eu acho que a gente sempre vai estar nesse processo de entendimento, de criação, de desconstrução, de fazer força para que essas meninas também comecem a acessar e entender que esse espaço também é delas, porque elas pagam imposto, elas vivem nessa sociedade, não tem como escondê-las e falar, não vive, não, o seu espaço é à noite, não, você não precisa de saúde, não. Saúde é um direito de todos, como já diz a Carta do SUS. Então, se é um direito de todos e para todos, elas também precisam acessar e têm direito em relação a esse quesito. Então, eu acho que fazer com que elas possam minimamente acreditar que o espaço vai abarcá-las é um dos principais desafios e desafios para ontem, não são nem imediatos. Mas eu acho que analisar mesmo coisas básicas, porque não é porque eu sou uma mulher transexual que eu não vou ficar gripada, não é porque eu sou uma mulher transexual que eu não vou ter
problemas de hipertensão, não é porque eu sou uma mulher transexual que a minha dor de cabeça não vai ser gerada pelo mesmo motivo que de uma mulher cisgênera, né? Lógico que existem algumas questões que eu possa não passar, mas aí por conta dessa minha especificidade da transexualidade, da travestilidade, eu vou precisar de técnicas que uma mulher cisgênera não vai precisar. Então eu tenho que ter sempre esse olhar, né, que são questões muitas vezes básicas, que todas vão precisar, mas tem questões também que são específicas. Oi pessoal, hoje a TV de Expressão vai falar sobre a visibilidade trans. E dentro desse grande universo, vamos investigar se a galera sabe a diferença entre travesti e transexual. Vamos conferir? Você sabe a diferença entre travesti e transexual? Olha, não tenho uma ideia certa, assim, mas o que eu acho é que o travesti é uma pessoa que tem a orientação sexual diversa da biológica dela e se transveste do sexo que ela assume para si. O travesti é como a pessoa se traveste, a maneira que ele se sente bem. Se transveste, né? Ele se veste como mulher, né? Mas ele não tem problemas com a origem biológica, né? Tipo, o sexo, o fato dele ter o órgão sexual masculino não incomoda ele. Enquanto que a transexual, ela é um corpo de homem, digamos, ou um corpo de mulher, mas ela não se vê, ela não se aceita homem biologicamente, não se aceita ou mulher. O que você acha de uma pessoa que decide mudar de sexo ou se vestir como sexo oposto? Eu acho normal, é a maneira como ele se sente bem, então se tá bom pra ele, tudo bem. Eu acho que quando ela faz isso é porque ela quer ser reconhecida na sociedade daquela forma que ela se vê e quer que os outros a vejam desse mesmo jeito. É o que faz bem, né? É o que ela decidiu para a vida dela. A gente tem que respeitar bastante, né? E agora vamos entrevistar o Dimas. Ele é morador de Taguatinga, ele é um travesti e vai contar um pouco da sua trajetória e da sua história. Fala comigo, se é ele, se é ela, eu não importo muito, né? Eu gosto só que a pessoa, como todo mundo gosta, de ser respeitado, né? Ninguém nasce com a intenção de ser travesti, né? A intenção da gente é de continuar, né, vivendo da forma que a sociedade aceita mais. Eu acho que eu me encaixo no travesti mesmo, né? Porque o transexual é aquele que se considera, na verdade, mulher, né? Eu me visto assim porque eu me sinto bem, né? Então eu acho que eu só me disfarço com roupas, né? Maquiagem, né? Eu não me disfarço de outra forma, né? E a minha intenção também não é essa de querer que as pessoas achem que eu sou mulher, né? É porque eu me sinto bem desse jeito. E aí são algumas coisas que vêm uma junto com a outra, né? E aí, gostou? Dê sua opinião. Acesse nossa página facebook.com/jovemexpressão. Até a próxima, galera! E começa agora a agenda cultural do programa Bonde, que traz para você os melhores eventos da cidade nesta semana. E o primeiro evento que vamos sugerir é a segunda edição do Bonezaço da Ruas, Rede Urbana de Ações Socioculturais, que acontece no dia 14 de março na Praça do Cidadão, em Ceilândia, a partir das 14 horas. E no domingo, dia 15 de março, vai rolar um espetáculo de cultura urbana no Sesc Taguatinga Sul. O Expressões Urbanas vai ter batalha de break, mostra de grafite, shows de rap e apresentações e oficinas de dança. O evento vai rolar entre 2 da tarde e 8 da noite, e a entrada é só 1 quilo de alimento não perecível. E para fechar, uma dica de exposição. A mostra Esporte em Movimento reúne cerca de 2.000 itens esportivos. Os visitantes que forem à Caixa Cultural poderão apreciar selos, moedas, troféus, tochas, fotografias, vídeos, medalhas originais e outros objetos relacionados ao esporte. Além disso, uma tocha original e réplicas em 3D estarão disponíveis ao toque do público e para a inclusão de deficientes visuais na visitação. A Caixa Cultural fica no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4. A exposição vai até o dia 5 de abril e a entrada é franca. Isso, galera, o programa Bonde de hoje está acabando. Então, muito obrigada, Ludmila, pela sua participação aqui com a gente hoje. E agora deixa um recado para as mulheres trans pelo Dia Internacional da Mulher.
Eu que agradeço, né, por estar aqui com vocês e, assim, minha responsabilidade é imensa porque eu estou representando, né, a todas as meninas, tanto travestis como transexuais. Espero ter conseguido representá-las da melhor forma possível. E como recado, a única coisa que eu tenho a falar, assim, é ocupem os espaços, né, da forma que vocês acharem melhor, da forma que lhe convidarem para estar em todos os espaços, porque as pessoas precisam entender que não dá mais para a gente ficar escondida atrás de qualquer coisa que seja ou em determinado momento do dia. Eu estou aqui enquanto mulher trans, estou em uma posição hoje de governo, mas muito por conta de ter dado a cara a tapa em algum momento da minha vida. E eu acho que, assim, não é a militância, não é o emprego público, não é a sua família, não são os seus amigos, não é nada que vai poder dizer quem você é. Abra a boca, fale e mostre a que veio, porque assim a gente vai construindo novas questões, novas ideias e vamos mostrando também que somos capazes de estar aqui e ocupar todos os espaços, sejam qual forem, né? Obrigada. Muito obrigada, Ludmila. E é isso, o programa Bonde de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar nosso trabalho também pelas redes sociais. O nosso Face é Programa Bonde e o nosso Twitter é @Programa Bonde. E hoje nós vamos nos despedir com um clipe da banda Saca Saia, Boca da Terra. Ficamos por aqui e nos encontramos de novo sexta-feira que vem. Até lá! É xauê, bate pilão, batida do coração, no modo perpetuação. É xauê, bate pilão, batida do coração, no modo perpetuação. Saravá, meu pai. É chegada a hora de nascer, toca rumpilé do Alabê, chama a família pra ver, o mundo tem mais um bebê, na mão de Xangô vai crescer, filho de Nagô com Malê, veio pra ensinar e aprender, criança de lua já nasce danada, caindo no chão ele andou, e se levantando falou, chorava com o som do tambor, calava na frente do avô, na sombra daquele senhor, sentia temor e amor, pra sempre a cabeça ficou, com a imagem do velho Babalaô, que na quinta-feira partiu, levaram pra beira do rio, e nunca esqueceu do arrepio, da base da espinha pra nunca subiu, e da cantoria que ouviu, do fogo que acende pavio, que o topo do céu coloriu, o olho brilhando na cara do pai. Da terra, boca da terra, mamãe. O que vou te passar nos enfim são mistérios do céu e do mar. Ela lampeja na terra e no ar, o universo está todo aqui. O meu gosto é te ver crescer, desfrutar do bem de viver. A benção menino do pai, quando você entra você sai. Respeite a mãe natureza, a gentileza gera gentileza. Prestando atenção onde pisa, no ciclo que eu guiando vá. Eu tô guardando pra te dar, de logo de orixá. A vida fazendo o que faz, fez do menino um rapaz.